Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do MetaRH Mais Casting. Eu sou a Thais Santos, sou coordenadora da área de operações. Sou uma mulher branca, de cabelos longos, pretos, de franja. Eu estou de óculos com uma armação preta, com uma camisa preta, uma calça azul, uma sapatilha branca com detalhes pretos. Na minha frente eu tenho uma mesa de madeira, um microfone, meu celular para me ajudar com a pauta de hoje e um copo de água. Bom, hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, que é um tema que impacta todas as empresas de todos os portes, que é a contratação de mão de obra temporária e terceira. Essas modalidades elas ganharam espaço nos últimos anos, tanto para contratações estratégicas, mas com isso vêm alguns desafios jurídicos e de gestão. Para enriquecer a nossa conversa aqui hoje, eu tenho dois especialistas, o Dr. Caio Rangel e a doutora Daniela Fogaça, para nos apoiar com o nosso conteúdo de hoje. Eu gostaria que vocês iniciassem a nossa conversa se apresentando e fazendo sua autodescrição. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Parafraseando o nosso host, o Leandro. E eu sou a Dani Fogaça, advogada da MetaRH interna, e estou muito feliz, muito honrada de estar aqui com a Thaís e com o Caio. Deixa eu me descrever, né? Sou uma mulher branca, de altura mediana, tenho 1,68, tenho 45 anos. Estou de blusa azul, blazer e calça preto, tenho cabelos pretos, médios, com franja também, estou com acessórios dourados. Estou na frente de uma mesa de madeira, na frente da Thaís, e atrás de mim tem um painel de madeira. Bom, falar um pouquinho da minha formação. Eu sou advogada já há mais de 20 anos, tenho pós-graduação pela Faculdade Damásio, tenho MBA em Business Law pela FGV, e também sou encarregada de dados e trabalho como advogada e coordenadora de compliance na MetaRH há aproximadamente 13 anos. E hoje vai ser um prazer bater esse papo aqui com os meus colegas. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o nosso podcast. Primeiro, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês para essa conversa sobre um tema muito importante. Meu nome é Caio Rangel, vou me autodescrever, sou um homem branco, altura mediana, 1,77. Também estou aqui vestindo camiseta branca, blazer e calça azul marinho, com uma mesa de madeira na minha frente, com um copo de água, na frente da apresentadora Thaís. Atrás de mim, temos aqui uma parede, parece ser de madeira, e vou me apresentar. Eu sou advogado, sou pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, sou mestre também em Função Social do Direito e também sou professor de Direito do Trabalho. Eu atuo em alguns cursos preparatórios para a prova da OAB e também pós-graduação. E será um prazer hoje tratar sobre esse tema que nunca sai da pauta do direito do trabalho e que muitas empresas e muitos empresários têm interesse no que se pode e que também no que se não pode fazer na contratação temporária e terceira. Bom, bacana, pessoal. Para a gente iniciar o nosso papo aqui nesse primeiro bloco, vamos contextualizar alguns pontos práticos e estratégicos. E para isso, doutor Caio, eu queria que você explicasse para a gente quais são as principais diferenças entre o contrato temporário e terceiro para o contrato CLT, o padrão que nós costumamos aí trabalhar dentro de todas as empresas. Quais são as principais diferenças? Primeiro, o que a gente tem que observar, e que eu acho que muita gente não observa, é o seguinte: quando a gente fala de trabalho terceirizado e temporário, nós estamos falando de um gênero chamado intermediação de mão de obra. Como assim? Eu tenho uma empresa, só que ao invés de eu contratar um empregado diretamente, eu prefiro contratar uma outra empresa para que esta outra empresa, chamada prestadora de serviço, contrate o empregado e aloque ele nas minhas dependências. Então, isso é intermediação de mão de obra. E a intermediação de mão de obra, por muitos anos, durante muitos anos, ela nunca foi bem vista pela Justiça do Trabalho, né? Existiu, inclusive, alguns normativos que proibiam a existência da intermediação de mão de obra. Mas, como o tempo evoluiu, a sociedade evoluiu, o mercado de trabalho evoluiu,
o trabalho terceirizado e o trabalho temporário foram aceitos pela Justiça do Trabalho, principalmente com novas legislações, e uma das principais é a Lei 6.019, que depois foi alterada pela Reforma Trabalhista, e essa legislação possibilitou que a contratação temporária e terceirizada fosse, de certa forma, aceita pelos órgãos e operadores do direito do trabalho. E quando se fala em intermediação de mão de obra, nós temos essas duas espécies, o trabalho temporário e o trabalho terceirizado. Qual que é a diferença? O trabalho temporário, como o próprio nome já diz, ele é possível desde que hajam duas hipóteses. Quais são essas duas hipóteses? Acréscimo extraordinário de serviço, que também é chamado de demanda complementar de serviço, ou então uma substituição transitória de pessoa permanente. Então, por exemplo, você vai lá no Natal, no shopping. O que acontece? Natal é uma época em que as vendas de lojas começam a ficar maiores, as lojas precisam de mais vendedores. Então, nessa época, em razão de uma demanda complementar de serviço, lojas de roupa, de departamentos, principalmente, contratam trabalhadores temporários como vendedores. Ou então, aquele caso em que você tem na sua empresa um funcionário que saiu de férias e você precisa de alguém de forma temporária para substituir essa pessoa. Nesse caso, também você pode utilizar a mão de obra temporária. A mão de obra temporária, acho que a gente vai falar isso daqui a pouco aqui, ela também tem um prazo limite a ser observado, que eu não vou contar para deixar um spoiler aqui no ar. E isso também a diferencia já da mão de obra terceirizada. Na mão de obra terceirizada, eu não tenho essa obrigação de ter essa contratação por demanda complementar de serviço ou então por substituição transitória de pessoa permanente. Eu posso contratar o terceirizado para exercer qualquer função da minha empresa e também a lei não traz um limite temporal. Então, embora sejam figuras muito parecidas, ambas são intermediação de mão de obra. Por fim, no contrato CLT, a empresa, normalmente, ela contrata direto o empregado e cabe a ela pagar os direitos trabalhistas. Na intermediação de mão de obra, vai caber à empresa prestadora de serviço, que é a empresa que efetivamente contrata a mão de obra, realizar o pagamento dos direitos trabalhistas, e não ao tomador de serviço. Embora a Lei 6.019 coloque algumas responsabilidades que o tomador de serviço tem que observar. Bacana, agora que nós entendemos os conceitos, né, desse tipo de contratação, Dani, conta pra gente quais são as principais vantagens que as empresas podem ter ao decidir trabalhar com esse tipo de contratação. Essa pergunta é muito interessante, tá? Porque faz a gente refletir vários aspectos, né? A empresa tomadora de serviço, a contratar uma consultoria, ela vai estar ganhando ali flexibilidade nas operações, ela vai estar contratando uma empresa que tem especialidade em fazer aquele serviço, então ela não precisa investir tanto internamente naquele tipo de produto ou no RH tão forte, tão estruturado internamente. Mas eu acho assim, o que a gente mais pode destacar é a flexibilidade operacional, redução de custos fixos, que também, né, acaba caindo um pouco nessa questão do departamento de RH muito grande, e a maior foco nas atividades estratégicas. Então, contratando uma consultoria para focar mais no recrutamento e seleção, mão de obra terceira e temporária, ela pode se dedicar mais a outras atividades mais estratégicas e até analíticas do próprio negócio. Então, eu acho que esse é o principal ponto-chave, assim. Não sei se você concorda. Sim, e é o que a gente acaba vendo no nosso dia. A maioria das empresas, elas buscam essa agilidade e essa assistência jurídica que só uma consultoria, de fato, consegue Sim, apoiá-las nesse sentido. Nesse bloco, nós vamos falar o que pode e o que não pode. Então, os especialistas aqui vão me apoiar a entender e desmistificar algumas crenças ali limitantes sobre essas modalidades de contratação. E aí, pessoal, a primeira informação que eu queria bater aqui e entender com vocês é se um terceirizado ele pode atuar na atividade fim da empresa tomadora, né, dali do nosso cliente. E aí, Caio? Quer contar um pouquinho de como foi essa história? Eu sei que teve um essa é desenvolvimento, né, ao longo do tempo. Essa é uma boa pergunta, porque, como eu disse no bloco anterior, quando a intermediação de mão de obra ela foi introduzida no nosso ordenamento jurídico aqui, ela veio com preconceito, né? Muita gente falava que era uma mão de obra precária, o que não é. Mas antigamente existia essa visão. E aí, como é que os legisladores quiseram proteger, né, os trabalhadores lá atrás?
eles falaram, a gente vai aceitar a intermediação de mão de obra, ou seja, o trabalho temporário, o trabalho terceirizado, ele vai ser permitido. Mas ele só vai ser possível na atividade meio do tomador de serviço e não na atividade fim. Aí quando viu, todo mundo falou, mas meu Deus, o que é atividade fim e o que é atividade meio? A atividade fim é aquela atividade principal do tomador de serviço. Então, eu tenho uma empresa tomadora de serviço que é uma farmacêutica. Ela quer contratar um empregado para fazer a segurança. Segurança é a atividade fim da farmacêutica? Não, não é a atividade fim da farmacêutica. Então, eu poderia contratar um temporário, um terceirizado, porque é considerada essa atividade uma atividade meio. E, durante alguns anos, teve esse entendimento de que poderia, então, existir a terceirização e o trabalho temporário, desde que tivesse sido a contratação feita para que o empregado atuasse na atividade meio. Com a reforma trabalhista, em 2017, houve uma mudança. Houve uma quebra desse entendimento. E hoje é pacífico que tanto no trabalho temporário quanto no trabalho terceirizado é possível eu ter um empregado temporário, um trabalhador temporário ou um trabalhador terceirizado para prestar serviço na atividade principal ou atividade fim do tomador. Então é possível hoje que eu, numa farmacêutica, contrate um empregado temporário terceirizado para ser um farmacêutico, por exemplo. Não há mais a necessidade dele trabalhar na limpeza, na segurança, no asseio e conservação, que acontecia no passado. Então hoje não existe mais essa briga jurídica. E olha que interessante, antigamente, se ficasse comprovado que o empregado exercia atividade fim do tomador, o que acontecia? Descaracterizava o contrato temporário terceirizado e reconhecia um vínculo direto do empregado com o tomador. Hoje não. Hoje, como é amplamente aceito, isso está na lei, isso está na legislação, não existe mais essa discussão. Então, você pode contratar na atividade principal. Ah, e atividade meio? Você também pode. Então, hoje, a lei permite que você contrate o trabalhador temporário terceirizado, tanto na atividade meio, como na atividade fim. Bacana. A próxima dúvida é uma dúvida recorrente também sobre o contrato temporário especificamente, se ele pode durar até 270 dias ou não. E aí, como que funciona esse prazo desse contrato temporário? Essa eu até posso responder e o Caio complementa, se ele quiser, né? Pode durar até 170 dias. E a lei, ela expressa em dizer que o contrato pode durar 180 dias, renovado mais uma vez por 90 dias, o que totaliza ali os 270 dias. Então, eu sempre oriento, né, os clientes e os nossos colaboradores a fazer o contrato ali por 180 dias e renovar uma vez por mais 90 dias, se fosse chegar ao prazo total ali de 270. Mas pode sim. Tem algum complemento? Não, isso é uma questão interessante, porque às vezes lá no meu escritório vem perguntas assim, mas eu não posso fazer direto um contrato por 270 dias? Pô, você está me falando que a lei me permite fazer por 270. Por que eu não posso fazer então um contrato direto por 270? Né? Esse é um ponto interessante. Não existe uma resposta definitiva, mas particularmente eu tenho uma opinião seguindo o texto da lei, que é a seguinte. A lei diz que o contrato ele pode ter 180 dias. E se as condições que ensejaram a contratação se mantiverem, você pode renovar por 90. Ou seja, a lei, na minha visão, ela atribui um evento futuro. Então, eu faço 180 dias. Se continuar, eu prorrogo por 90. Se eu fizer 270 dias direto, como que eu vou saber se as condições se mantiveram ou não? E se elas não tiverem sido mantidas? Vai anular o contrato? Não vai anular? Então, eu sinceramente não me lembro de ter tido uma discussão sobre esse ponto específico lá no escritório. Mas, na minha visão, e respeitando outras visões, se a gente for pegar o texto da lei, aquela interpretação literal, gramatical do texto, ele diz que o prazo é de 180, podendo ser prorrogado por mais 90, se as condições que ensejaram a contratação permanecerem as mesmas. Então, ao meu ver, teria que ser 180. Continua igual, precisa ainda o acréscimo, a demanda complementar continua, a substituição temporária continua? Continua, então, mais 90. Aí totaliza 270. Eu acho importante também a gente, como consultoria, sempre frisar isso para o nosso cliente, porque vai trazer uma segurança jurídica enorme ali para ele ter tudo documentado, ter todas as condições ali mantidas, e eu acho que faz parte do nosso papel também, né, tá? Exato. Exato. Ainda
dúvida sobre temporário, para entender com vocês se pode ou não pode. A empresa ela pode contratar um temporário sem uma intermediação, sem uma empresa que faça essa intermediação? Quer responder? Pode começar. Não, não pode. A lei, assim, ela é muito taxativa nesse sentido. A Lei 6.019, ela diz que para validade do trabalho temporário é obrigatório a triangulação. Então, a empresa de trabalho temporário, ela tem que ser registrada no Ministério do Trabalho e Emprego, ela tem um número ali. Então, por isso é super importante também o cliente, quando for contratar uma empresa, ele verificar se a empresa está cumprindo todos os requisitos legais, se ela tem esse número de registro, se ela é uma empresa idônea, para fazer essa triangulação da forma mais correta possível. Exato. Eu acho que tem 2 aspectos importantes nessa pergunta. O primeiro é que eu acabei falando no bloco anterior, de que quando a intermediação de mão de obra veio para o ordenamento jurídico brasileiro, existia um preconceito com ela. Então, é evidente que se você tiver uma empresa de prestação de serviço registrada no Ministério do Trabalho, isso dá a ela uma maior autonomia perante o mercado e perante o poder judiciário em si, em alguma discussão jurídica. Então, é um requisito legal também, a gente tem que falar isso. Hoje, a Lei 6.019 traz essa obrigação da empresa ser registrada no Ministério do Trabalho, né? E eu acho que isso para o tomador de serviço é excelente, porque a lei ela também traz uma responsabilidade secundária ou subsidiária para o tomador de serviço. Ou seja, se a empresa prestadora de serviço, seja ela qual for, não pagar, por exemplo, uma execução trabalhista, essa execução ela é direcionada ao tomador. Então, você, tomador de serviço, contratar uma empresa idônea, uma empresa registrada, uma empresa que tem nome no mercado, isso é muito importante, inclusive para o seu negócio. Bom, essas dúvidas são dúvidas que chegam dos nossos clientes, das empresas que nos procuram, e é muito importante nós termos processos de acordo com as conformidades e para evitar qualquer risco trabalhista. Com certeza. Agora nós chegamos ao bloco E Agora, Doutores, onde nós vamos abordar alguns casos práticos e reais para que os doutores possam nos apoiar com os entendimentos e com o comportamento que nós, inclusive, como consultoria, adotamos para cada tipo de situação, tá? Bom, o primeiro caso é um caso de desistência de contratação ali diante do processo admissional, para a gente entender como nós devemos agir diante desse cenário de desistência de contratação. Esse é um tema muito sensível e eu acho que a gente pode pensar numa palavra em especial, que é o dano reputacional que isso pode gerar tanto para o cliente da consultoria como para a consultoria. A partir do momento que o profissional, ele já participou de todo o processo de recrutamento e seleção, já participou pelo menos de uma etapa do processo de admissão, isso gera uma expectativa nele da contratação. E frustrar essa expectativa pode gerar um dano para ele. Por exemplo, ele pode ter desistido de uma outra vaga que ele estava concorrendo. Então, isso gera uma responsabilidade para ambas as empresas e a Justiça do Trabalho ela já tem aceitado e imputado essa responsabilidade tanto para a tomadora de serviço quanto para a prestadora. Então, é um tema bem delicado, então deve ser levado com bastante sensibilidade e cuidado, né, Caio? É o famoso dano pré-contratual que a gente chama Exato. agora, né? Uma nova modalidade de dano. Então, o empregado, ele criou uma expectativa que ele ia ser contratado, né? E ele teve uma frustração dessa expectativa. Então, hoje, a Justiça do Trabalho, de forma majoritária, entende que nesses casos é cabível indenização. Normalmente gira, tá? Mais ou menos em R$5.000. Né? O que eu tenho visto de R$3.000 a R$5.000 é o que os juízes têm fixado ali e os tribunais mantidos essa condenação. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de encerrar uma contratação, de informar também para o trabalhador que ele é contratado, né? Porque a partir do momento que você fala, olha, você foi contratado, você começa amanhã. Ele já contou pro pai, pra mãe, pra esposa, pro filho, pro tio, pra tia, já fez dívida para depois pagar no mês seguinte, né? Então isso gera uma expectativa nele. E eu também não vou falar que a culpa é das empresas, às vezes acontece. Às vezes você tem lá uma vaga programada e acaba que essa vaga não sendo efetivada. Mas a certeza que ele tem gera a expectativa. E aí a Justiça do Trabalho, não sou eu, entende que essa frustração, essa perda de uma chance que ele teve tem que ser reparada pelo prestador ou pelo tomador. Lá no escritório já tive casos que coube ao prestador e já tive caso que coube ao tomador. Ficou provado ali no processo que o tomador, por algum motivo dele,
não efetuou a vaga. E o juiz condenou direto o tomador. Então, é um cuidado que ambos têm que ter, tanto o prestador quanto o tomador. Mas sim, é um assunto que hoje está mais pacificado, dando pré-contratual. Bom, o próximo caso prático aqui é sobre uma profissional temporária que descobre uma gestação após o encerramento do contrato. E agora, doutores? Tema polêmico. Vou É, deixar essa toda para o Caio responder, nem vou me meter. Eu acabei de falar que o dano pré-contratual é um tema pacificado. Esse tema da estabilidade gestante nos contratos temporários estava pacificado. Pois é. Né? Até pouco tempo atrás, já era o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho de que não havia direito à estabilidade. Tá? Esse já era um entendimento consolidado desde 2017, se não me engano, e que até ano passado, final do ano passado, tinha se mantido. No final do ano passado, se não me engano, veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que, para quem está assistindo, o Supremo Tribunal Federal, ele é superior ao TST. O Supremo Tribunal Federal é o maior órgão que a gente tem no Poder Judiciário. Tudo que o STF decidir, você gostando ou você não gostando, os tribunais inferiores têm que aplicar. Então, teve uma decisão do STF, onde, num contrato temporário da administração pública, foi reconhecido o direito à estabilidade gestante para aquela trabalhadora temporária. A partir desse entendimento, muitos juízes do trabalho, muitos desembargadores do trabalho e até mesmo ministros do trabalho começaram a ter uma nova linha de entendimento, de que essa decisão do Supremo também se aplicaria à administração privada, não somente à administração pública. Então hoje nós temos um monte de decisões conflitantes. Tem juízes, tem desembargadores que entendem que não há o direito à estabilidade gestante no contrato temporário, porque a trabalhadora temporária já sabe ali o período que ela vai ser contratada. Mas existem outros, e que não são poucos agora. Quando começou isso no início do ano, ainda não existia um número grande de decisões contrárias à estabilidade, favoráveis à estabilidade gestante. Hoje, já está quase empatado. Caramba. Hoje eu não consigo prever. Então, às vezes você ganha na sentença na vara do trabalho e muda no TRT e vai para o TST. Então, voltou a ser pauta do dia e os que defendem a estabilidade estão se baseando nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, cabe ao Supremo Tribunal Federal, isso é uma crítica construtiva, claro, decidir essa questão. E, se possível, o mais rápido possível. Por quê? Isso tudo gerou dois problemas. Primeiro problema, insegurança jurídica. Como que você que tem um negócio, uma empresa de prestação de serviço, uma empresa tomadora de serviço, vai olhar para a mulher agora para ela ser contratada? Isso vai gerar uma insegurança. Segundo problema, e aqui, pelo amor de Deus, não é a minha opinião, mas eu acho que é um efeito dessa decisão. Você está desestimulando a contratação de mulheres neste mercado de trabalho temporário. É óbvio. E vai contra tudo o que a gente, de modo Sim. geral, tem estimulado, né? A contratação de grupos minoritários, a contratação de mão de obra feminina. E a decisão do Supremo desestimula totalmente, né? A contratação. Desestimula. Isso é triste para o mercado das mulheres. A gente tem aí leis recentes que querem incrementar, que querem aumentar a contratação de mulheres no mercado de trabalho. E, na minha opinião, essa decisão faz com que isso desestimule as empresas de prestação de serviço e as empresas tomadoras de serviço a contratar mulher, né? Então, eu espero que o Supremo, eu sei que existem muitas demandas lá, consiga encaixar essa pauta, pelo menos nesse ano, para que se pacifique de novo, seja pela estabilidade, ou seja pela não estabilidade, mas que isso se resolva. É uma definição, né? Exato. E eu concordo plenamente quando a gente olha para as características do contrato temporário. Para essa decisão, é algo que fica totalmente inseguro ali para ser tomada uma decisão. Eu estou, inclusive, no segmento há mais de 10 anos, então esse é um tema que nunca, quando ele começou a ter uma certa tranquilidade... Esse é o tema que vocês querem matar os advogados. Começou de novo. Não tem resposta certa. Então, ele era até um tema que, internamente, né, um tema que surge muitas dúvidas dos nossos clientes. Sim. Então, a gente conseguiu ter ali uma certa orientação para trazer essa segurança para os nossos clientes. E aí, agora,
depois dessa decisão, a gente, de Dois fato, passos fica... atrás. Mas, É. Thaís, Exato. vamos parar para pensar. Você tem uma empresa de prestação de serviço. Vamos supor que você tem 10 empregados efetivos e o restante dos seus empregados ou são terceirizados ou, nesse caso específico, temporários. Aí vem a tomadora de serviço, contrata uma mulher. Contratou, por exemplo, por 180 dias. Acabou os 180 dias, não existe mais a demanda que a tomadora precisa, ela é desligada. Ela fala, tô grávida. Como que você vai encaixar essa pessoa dentro do seu quadro que já é restrito? Sim. E você não pode enquadrar no tomador porque a demanda não existe mais. Então, eu não... Assim, pra deixar bem claro que eu vou até olhar pra câmera pra falar isso, né? Pra muito cuidado. Eu não sou contra a contratação de mulheres. Muito pelo contrário. Eu acho que as mulheres muito mais precisam de mais incentivos legais para serem contratadas. Mas, repito, a decisão do Supremo Tribunal Federal, neste ponto específico, desestimula as empresas de trabalho temporário e, inclusive, as empresas clientes, chamadas de tomadora, a contratar mulheres. Infelizmente, é o efeito, a consequência desta decisão. Bom, espero que ainda em 2025 a gente tenha Boas novidades notícias. sobre o tema. E boas notícias, com boas né? notícias, exatamente. Bom, próximo caso é um caso prático onde a gente vai observar ali relatos de assédio dentro da tomadora e como a gente deve conduzir, como a gente deve seguir diante disso. Tá. Esse é um tema, outro tema sensível. A Thaís veio cheia de hoje eu temas tô muito sensíveis, ela tá super afiada sensível. hoje. E assim, eu vou falar da MetaRH especificamente, né? Na MetaRH, a gente leva muito a sério todo tipo de denúncia, reclamação, qualquer coisa que haja assédio, seja de qual tipo for. Então, hoje na MetaRH, nós contamos com um canal exclusivo de ouvidoria, um canal exclusivo para os internos, e um canal de ouvidoria para os terceiros temporários, candidatos, totalmente sigiloso, confidencial. Existe um processo já desenhado para a denúncia ou a reclamação, seja confidencial ou não, ela ser tratada ali dentro, ser conduzida por uma equipe idônea e formada no tema, para garantir que providências sejam tomadas, né? Então, ao receber um relato de assédio, dentro do nosso processo, que é divulgado internamente, está no nosso portal dos colaboradores, a denúncia é recebida, ela é tratada por uma comissão interna, é levada para a diretoria, se for o caso, né? Se não for um caso ali de parcialidade ou outra questão. Nós também tomamos as decisões externas, se for o caso. Muitas vezes pode ser um caso que não seja tratado só internamente, mas precisa ser levado até mesmo às autoridades, no caso de assédio sexual. Então, hoje eu posso dizer que a MetaRH tem um olhar muito sensível e cuidadoso com todo tipo de questão que envolve tanto assédio moral, sexual. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Se você for pensar numa consultoria que tem ali terceiros temporários, ter esse olhar mais humano, mais sensibilizado e oferecer uma escutativa efetiva pelos canais de atendimento. E hoje também na Meta nós temos a área de compliance, né, que está ali também ligada com a parte de ouvidoria, a parte jurídica. Nós contamos com escritórios externos também para nos apoiar. E a área de atendimento, que está ali também disponível para ouvir e auxiliar todos os tipos de relato. Agora uma dúvida, quando o temporário ou terceirizado é contratado, ele já tem essa informação do canal? Tem. Que era isso Legal. que eu ia complementar legal. aqui, Dr. Caio. Então, hoje, todo temporário e terceiro, quando ele é contratado, ele passa por um processo de onboarding, onde ele recebe essas informações do Isso. canal de ouvidoria, mas ele também conta com uma equipe de atendimento para apoiá-lo com toda e qualquer dúvida. Então, vai desde dúvidas operacionais Sim. ali, quanto de acolhimento, né? Então, apesar de nós termos o canal ali com toda a prática do que a Dani Sim. trouxe aqui, a gente também tem uma equipe que faz esse atendimento por telefone, visitas. Então, nós também temos colaboradores da MetaRH indo até os nossos clientes e ouvindo os nossos colaboradores, também os nossos clientes. E Sim. dependendo da situação, quando acontece e o colaborador ele se sente confortável de relatar, às vezes não chega nem a abrir diretamente pela auditoria, ele acaba se sentindo confortável em trazer para o nosso agente ali de atendimento. A gente acolhe essa pessoa, dá o direcionamento para fazer a abertura no canal, ou dependendo da situação, a gente consegue até seguir com as tratativas ali devidas
servidas com essa pessoa e até mesmo com o nosso cliente, porque dependendo da situação, às vezes o próprio cliente não sabe Sim. dessa situação que acontece lá, às vezes é algo muito pontual. Então, de qualquer forma, esses colaboradores, eles são apoiados, eles são orientados desde o início sobre esse processo como um todo, além de contar com essa equipe que vai estar lá Sim. a vida inteira do contrato deles com eles, apoiando e acolhendo eles no que for necessário. Isso é tá? importante, porque, primeiro, você deixa o trabalhador mais à vontade. E eu acho que o trabalhador, estando mais à vontade, ele produz melhor. Sim, com O certeza. tomador de serviço tem um conforto ali, uma comodidade de que a empresa prestadora atua ali pelo canal, caso haja algum tipo de... Então, acaba sendo uma relação de parceria. Eu acho que o contrato temporário e terceirizado, ele, no fundo, é um contrato de parceria. Sim, A gente não pode total excluir. parceria. A gente entende que o objetivo do tomador é não contratar um empregado de forma direta, ok? Mas, na minha opinião, isso não quer dizer que não existe uma parceria entre prestador e tomador. Muito pelo contrário, o prestador ele tenta alocar o melhor funcionário dentro do tomador. Então, existe essa questão de ter uma sinergia entre as três partes, o trabalhador, o prestador e o tomador. E a Meta fazendo isso, que eu conheço muitas empresas e sei que algumas não fazem isso, já é um diferencial no mercado. E acho que vale a pena, né, tá? A gente reforçar que hoje a Meta RH ela tem uma área do colaborador, onde ele vai ter acesso a todas as políticas, ao caminho para ele chegar ali no canal para fazer uma denúncia ou de forma anônima ou não, ter a reclamação. Então, acho que isso é super importante, e não só para o terceiro temporário, às vezes para o candidato também que está participando de um processo de recrutamento e seleção, ele ter essa oportunidade também de relatar alguma coisa que possa ter acontecido. Então, acho que deixar essa porta aberta faz toda a diferença e é o papel da consultoria. E assim, a consultoria trazendo tudo isso e demonstrando essa idoneidade, essa transparência, eu acho que ela traz uma segurança muito melhor para o nosso cliente, para ele nos contratar. Então, eu acho que é... E a gente atua até com o nosso próprio cliente também, né? Sim. Porque, como eu trouxe, né? Existem situações que vão acontecer dentro do cliente que ele desconhece. Sim. E muitas Sim. vezes a Meta vai entrar nesse momento como uma parceira para direcionar, para trazer para a luz algo ali, né? Mas a gente também vai trazer Até soluções, ideias para ali não para acontecer ajudar. com os próprios efetivos do Exato. cliente, Sim. Tá. né? E trazendo para o meu lado jurídico, isso numa discussão jurídica é muito importante. Você ter condutas comissivas, ou seja, ações ali, é importante na hora do juiz analisar se existe um dano a ser pago, qual o valor de um dano. Então, numa análise geral de um caso de assédio moral ou até mesmo de um assédio sexual, leva-se muito em conta o que a empresa fez para se evitar o assédio ou, quando ocorrido o assédio, o que ela fez para punir o assediador e para acolher aquele que foi assediado. Então, isso é muito importante também na esfera jurídica. Então, acaba envolvendo um complexo aí de direitos e obrigações. Eu acho importante também, a Meta RH, ela faz treinamentos, né, de conscientização de assédio. Eu e o Caio já fizemos, acho que 2, né, Caio, Já. há pouco tempo. Então, assim, você orientar seu colaborador, como ele deve agir, eu acho que vai fazer toda a diferença no dia a dia ali. Ele vai se sentir muito mais acolhido e seguro, se ele precisar. Exatamente, concordo. Bom, pessoal, agora no nosso próximo bloco, nós vamos falar sobre as tendências e boas práticas. E para iniciar agora esse próximo bloco, eu queria que vocês me trouxessem quais são as tendências do nosso mercado para futuro de intermediação de mão de obra. Quer começar? Primeiras Posso começar. damas? Bom, a gente achou que não ia falar sobre isso, né? Mas acho que até num bate-papo jurídico sobre o terceiro temporário Eu não já dá até para sei o que deixar que é. de falar da inteligência artificial. Exatamente. Eu acho que o futuro da intermediação de mão de obra inclui a inteligência artificial, a automação de processos de recrutamento e seleção. Acho que está intimamente ligado também. A crescente demanda por requalificação. Isso não só, acho que eu posso dizer muito da área jurídica também, mas em todas as áreas. Então, você tem que se requalificar, tem que se atualizar. E eu acho que através dessa requalificação você aperfeiçoa também os novos talentos ali. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. E eu acho que o Caio vai concordar comigo também. Acho que o aumento dos modelos de trabalhos flexíveis, Sim. híbrido, presencial também mudou muito, como era antes da pandemia e como é hoje, né? E se torna uma forma alternativa de contratação, não só do terceiro temporário, como da mão de obra de forma geral, né?
Então, eu acho que a gente pode destacar bastante Não, isso. é exatamente isso, eu concordo com você. Eu acho que a questão da inteligência artificial ela tem que ser levada em conta nos dias de hoje. É lógico, eu particularmente gosto, mas ao mesmo tempo acho que a gente não pode confiar 100% nela, né? É um apoio, né? Um apoio, mas assim, tem muito colega advogado que faz petição só com inteligência artificial sem ler. Eu já peguei. Mas Eu sabe falo, que pelo a amor, inteligência artificial até né? ela faz umas Sério? jurisprudências, né? Ela Então, cria. Então a gente tem a que IA tomar não cuidado. pode substituir o advogado, hein? Não Vamos pode. deixar isso claro. Eu também acho que ela não pode substituir o trabalho Sim, humano. com certeza. né? Nunca vai substituir. Então ela vai vir auxiliar esses processos que você mesmo informou. É. E eu acho que essas novas tendências de mercado, teletrabalho, o trabalho remoto, também facilitam, porque hoje não existe também um impedimento de você contratar o terceiro ou temporário para trabalhar de forma remota. Não existe. Hoje você pode. Sim. Então a própria legislação, eu acho que isso desde 2017, quando veio tirar aquela ideia de só poderia ser atividade e meio, só atividade e meio, e veio aplicar também a contratação temporária e terceirizada para atividade fim, já abriu o leque de opções que a gente tem hoje. né? Então, eu concordo que a tendência é aumentar. Muito pelo contrário do que alguns mais antigos, vou dizer assim, defendem. Eu acho que a tendência é aumento de mão de obra temporária e terceirizada. E assim, a Acertem e o Sindprestem, né? A gente está sempre ligado ali. A Acertem é a associação das empresas de trabalho temporário e o sindicato também, eles têm batido muito na tecla também de que o trabalho temporário pode ser uma ponte para a juventude, para o primeiro Geração emprego. Z. Sim, com Exatamente. certeza. E assim, eu acho que vai fazer toda a diferença. Eles até trouxeram um dado, eu até trouxe aqui, porque minha memória numérica é péssima, como todo bom advogado. E A aí, nossa memória só não é péssima para honorários, tá? isso. Eles trouxeram um estudo que revela que mais da metade dos jovens com carteira assinada no Brasil recebe salários abaixo da média, ou seja, de 1.854. Com destaque para funções operacionais como telemarketing. Então, se a gente pensar no trabalho temporário, pode ser um grande diferencial para mudar esse cenário. Vai mudar a empregabilidade do jovem, da nova geração. Eles ainda estão se descobrindo ali as habilidades. Então, o trabalho temporário é uma ótima oportunidade para essa idade e essa geração, principalmente. Eu acho bacana esse ponto da geração, porque muito se discute sobre a geração Z, Exatamente. sobre estarem ali entrando no mercado, já estão há um tempinho, mas se descobrindo, entendendo o que querem Sim. ou não. Então, acho que é uma oportunidade de conseguir fazer isso de uma forma bacana, né? Tanto de vantagens ali trabalhistas para eles, né? E Sim. de desmistificar alguns pontos também, né? Sobre CLT e não ser legal ou não. Então, usar algo que já está aí para uma galera que está entrando no mercado de Sim. fato ali para realmente ter salários melhores e descobrirem aí o que faz sentido para cada um. Sim. Não, e para aqueles que defendem ainda, porque tem hoje muita gente, mas hoje ninguém quer ser contratado CLT, é só informalidade. O modelo de contratação temporária e terceirizado também faz com que o empregado seja registrado. Sim, Sim. Então isso. também é uma defesa para aqueles que falam que hoje em dia a informalidade não pode prevalecer. Então, a terceirização e o trabalho temporário são formas de você combater a informalidade e, ao mesmo tempo, oportunizar para as empresas e para os trabalhadores oportunidades de serem contratados, ainda que por curto período, como você mesma disse, para os jovens, de forma registrada. Sim. E promovendo condições mais dignas ali, né? Porque Sim. se você pensar nesses números que o estudo trouxe, ganhando menos ali que um salário mínimo, eu acho que dá para pensar bastante nisso e focar bastante nesse nicho também de o primeiro emprego, por exemplo. Exato. De trazer condições dignas ali para esse jovem. Quando eu entrei no mercado de consultoria há muito tempo atrás, eu ouvi algumas pessoas falarem, né, que desconheciam o contrato temporário ali, tinham um certo receio. Mas eu vejo também, sempre vi como uma ótima oportunidade, de fato, seja para uma nova geração, né, como a Z ou não, de ser uma oportunidade também de novos desafios, conhecer empresas diferentes do que já atua ali e, de fato, se desafiar, desenvolver, né? se desenvolver, exatamente. E é engraçado, né? A gente fala muito sobre essas duas modalidades. A lei, embora seja uma boa lei, não acho que é uma lei ruim. A Lei 6.019, acho que ela é bem regulamentada em muitos pontos, mas ela é confusa em muitos pontos, porque em muitos pontos ela confunde o trabalho temporário com o terceirizado. Então, a minha crítica construtiva é de que poderia ter tido
pode ter no futuro uma alteração para diferenciar essas duas figuras, e isso acaba com que os próprios juízes do trabalho, não são todos, pelo amor de Deus, não estou generalizando, né? Porque depois alguém veio e fala, aquele advogado falou que todo mundo. Não, lógico que não. Mas às vezes eles mesmos confundem os conceitos. E eles mesmos confundem os conceitos de contrato temporário e terceirizado com contrato de experiência, contrato de prazo determinado, que são outras modalidades. Então, eu acho que falta um pouco também de estudo nessa parte. Eu acho que o estudo nunca é ruim, muito pelo contrário, sempre é bom, né? Então, é uma crítica construtiva que eu faço tanto para o legislador, que é o responsável por elaborar a lei, tanto para o julgador, que às vezes, repito, né, para deixar bem claro, às vezes, ao julgar um caso de trabalho temporário terceirizado, acaba confundindo com outras modalidades de contratação por prazo determinado que não estão na Lei 6.019. Bom, vamos falar de custo agora? Aí você ia falar, aí deixa pra Dani falar de custo. E aí, agora a ideia é entender se, de fato, o custo para realizar uma terceirização é maior, não é maior. Eu vou defender que não é maior. Se você pensar de forma bem fria, colocar ali numa planilha de Excel, você pode achar que é maior por conta da taxa administrativa, mas se você for pensar de uma maneira mais macro, analisando a empresa como um todo, eu entendo que não, eu entendo que acaba sendo até menor, porque você vai ter muitas outras oportunidades para explorar ali uma consultoria especializada. Então, a sua gestão ela vai ser muito diferenciada, né? A gente tem muitos clientes também, por exemplo, que contratam a mão de obra terceira e temporária, né? Tá usando até de outros budgets dentro da organização. Então, não vai entrar ali como uma contratação de CLT. Você pode usar aquele valor pré-determinado, principalmente em empresas globais, para contratar uma empresa prestadora de serviço e vai te apoiar também nessa gestão de mão de obra. Então, eu acho que não. Eu acho que os benefícios são muito maiores. Eu sou defensora também de que agrega muito valor você ter uma empresa especializada, apoiando, direcionando, traz agilidade, dependendo da terceirização da área específica ali que você está trabalhando. Então, você provavelmente pode estar deixando de gastar em outro lugar, mas fazendo esse investimento de uma forma bem mais satisfatória, agregando valor ali para a empresa. Olha, se duas mulheres têm essa opinião, quem sou eu para discordar? Eu assino embaixo. Bom, agora a ideia é a gente entender aqui quais cuidados práticos as empresas que vão contratar uma empresa ali para prestação de mão de obra terceirizada e temporária, essas empresas precisam tomar esse cuidado na hora desse tipo de contratação. Eu acho que essa pergunta acho que fecha com todas as outras que a gente discutiu aqui, né, tá? Eu acho que assim, é o cuidado de contratar uma empresa, uma consultoria que esteja ali regulamentada no Ministério do Trabalho, que seja idônea, que tenha o cuidado com o seu compliance, que tenha ali as políticas, que tenha os canais de atendimento, seja para uma dúvida, para uma reclamação, para um elogio, por que não? Então, eu acho que assim, os cuidados é realmente checar se aquela empresa é idônea, quanto tempo que ela está no mercado. Isso eu posso falar que a Meta RH já está há mais de 40 anos no mercado e tem prestado um serviço de muita qualidade, sempre respeitando tanto o cliente quanto o profissional interno, o colaborador, terceiro e temporário, o candidato. Então, eu acho que é um leque de cuidados que ele tem que ter, e tudo que a gente desenvolveu aqui, eu acho que fecha muito bem com isso, assim. Eu concordo com você. Eu acho que, como eu disse há um tempinho atrás, a empresa tomadora ela pode ser responsabilizada pela lei de forma subsidiária ou até mesmo solidária, se tiver uma fraude numa terceirização no trabalho temporário. Então, é importante que, primeiro, verifique se a empresa possui o registro no Ministério do Trabalho. Segundo, se é uma empresa solvente. Sim. Você não vai contratar uma empresa prestadora de serviço que você vai olhar o mercado e ela está devendo um monte de execução trabalhista. Sim. Não está pagando o salário dos funcionários. Então, verifique isso também. Terceiro, se ela agrega com seus valores. Eu acho que a Meta tem valores grandes de forma ética. Eu acho que a Meta ela tutela muito essa questão de combate a qualquer tipo de discriminação e preconceito. E eu sempre brinco lá no escritório. Eu não sou movido por dinheiro. Eu sou movido por projeto e por ideias. Então, eu já tive clientes, que obviamente não vou citar,
mas que tinham ideias que não eram compatíveis com o meu jeito de ser e com a educação que eu tive. E eu tenho clientes, e todos que eu tenho hoje, graças a Deus, são clientes em que eu compactuo com as ideias éticas e morais. E a Meta é um desses. Então, acho que todo esse combo faz com que o tomador fique mais tranquilo na hora de contratar e de escolher a empresa de prestação de serviço que vai, querendo ou não, ajudá-lo a colocar a mão de obra dentro das suas dependências. Eu acho também que a gente pode citar a questão da diversidade, equidade e inclusão, né? A Meta Sim. RH, ela é muito voltada para essa parte social, principalmente, até porque a gente trabalha com a empregabilidade, a condição de vida ali do colaborador. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Nós temos o selo Ecovadis hoje, temos o selo DANS, de ESG também. Então, assim, mesmo sendo uma consultoria de pequeno, médio porte, prestador de serviço, nós estamos muito preocupados com a pegada ambiental, em demonstrar ações de sustentabilidade, direitos humanos. Então, eu acho que isso fecha todo o combo ali de responsabilidade e cuidado com o ser humano. E sabe o que eu acho que muita gente esqueceu? Acho que se perdeu isso um pouco no mundo de uma forma geral. Eu não tô falando de vocês. É uma visão mais macroscópica. Hoje, o empregado entra na empresa e já entra pensando em, depois que sair, entrar com uma ação trabalhista. Hoje a empresa contrata o empregado já pensando em mandar ele embora. Não tô falando que todo lugar é assim, mas eu acho que essa é uma visão que existe hoje e que a gente se perdeu um pouco no tempo de que o contrato, ele possui direitos e deveres para ambos. O empregado, ele depende da empresa, porque ele depende do salário no final do mês. Ele depende pro sustento dele, da família dele. E a empresa depende do funcionário, porque cabe a ele o trabalho que vai gerar o resultado, o sucesso da empresa no futuro. Essa ideia parece meio básica que eu tô falando, mas em muitos lugares se perdeu, principalmente nos dias de hoje, em que existe tanta polarização. Seja uma polarização no mercado de trabalho, política, religiosa, mas hoje o mundo está muito polarizado. E eu acho que quanto mais a gente se desprender dessa ideia de rivalidade e da gente relembrar de que ambos estão do mesmo lado, a tendência é as coisas caminharem melhor. Concordo totalmente. Bom, pessoal, chegamos ao fim Ah, do que nosso pena. episódio de hoje. Eu queria muito agradecer a presença do Dr. Caio, da doutora Dani. A troca que nós tivemos aqui hoje foi muito rica e acredito que nós vamos conseguir tirar grandes dúvidas aí, dúvidas recorrentes dos nossos clientes e dos nossos colaboradores e dos temporários e terceiros que estejam aí no mercado de trabalho. Então, eu quero agradecer esse convite, a oportunidade de estar aqui, de bater um papo, de trazer ali alguns conceitos fundamentais da nossa área de atuação e agradecer mais uma vez e contem com a gente. É isso. Eu gostaria de agradecer primeiro pelo convite. Sempre um prazer. Que é isso, me sinto sempre honrado, seja em podcast, em evento que a gente faz junto. É um motivo de orgulho vocês confiarem no nosso trabalho. Quando eu digo nosso, eu digo do meu escritório como um todo, de todos que trabalham lá. E estar representando eles aqui é um sinal de trabalho ter sido bem feito, de gratidão. E também feliz por vocês serem nossos clientes durante tantos anos. Como eu disse, há um tempinho atrás, empresa que compactua muito com princípios éticos e morais que eu tenho. Então, agradeço a Thaís por ter apresentado de forma brilhante. Agradeço a Dani também pelos comentários excelentes. Agradeço principalmente a você aí de casa, seja empregado, seja cliente, seja que não é cliente, mas que assistiu o nosso podcast. Fazendo um merchanzinho no final, se quiser, me segue na rede social, @professor Caio Rangel lá no Instagram. E, mais uma vez, obrigado aí, vocês duas, por essa conversa tão gostosa, tão saudável e que venham mais podcasts por aí. Bom, e se você nos ouviu até aqui e a sua empresa busca a contratação de temporários e terceiros com eficiência e segurança, a Meta RH pode te ajudar. Nós temos um time todo para apoiar com expertise, então entre em contato com a gente. E muito obrigado, até o próximo episódio!